Então, irmãos, esses dias, né, de desespero, saiu essa notícia aí dessa nova variante, né? Estão chamando de Omicron, né? E a gente sabe que a tendência é cada vez mais surgir mais e mais e mais, né? A gente sabe que a gente que pesquisa sobre esses assuntos, né, a gente sabe que o cerco está se fechando, né? Só que a gente tem esperança, né? Obviamente a minha situação não é igual a de muitos, né? Muitos aí, né? Principalmente muitos que moram em outros países, né? Como tem a irmã Luana Martins, né? Ela tem um canal no YouTube e a situação dela, ela mora, eu não lembro onde que país ela mora, né? Só que é uma situação que ela tem que fazer o teste ali, sei lá quantas vezes ali por semana, senão ela não vai poder comparecer ao emprego, né? Então tem países que a situação está muito porque o Brasil, ele é um país atrasado, né? A gente tem essa vantagem aqui do Brasil ser um país atrasado, porque aqui acaba demorando mais para chegar. A gente sabe que tem países aí que a coisa é bem mais acelerada, né? Então, quanto mais moderno, pior, né? O que o sistema passou pra gente é que quanto mais atrasado, pior. Na verdade, não. Quanto mais moderno, pior, né? Eles conseguiram distorcer tudo, né? O que é certo, né? O que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? O que é luz, o que é trevas, né? A palavra fala, né? Jesus falou: ai daqueles, né, que chamam o mal de bom, né? Que chamam a mentira de verdade, né? Mas a nossa esperança é que ainda que a gente pereça nesse corpo, né, que a gente vai ressurgir em um corpo incorruptível. A palavra diz o quê? Que aquele que tiver que ser morto à espada, que assim seja, né? Se a sua missão é ser mártir, você vai ser um mártir. Você tem que fazer isso, você tem que cumprir a sua missão. Você não pode falhar, entende? Obviamente vai ter alguns que vão escapar, que vão sobreviver, né? Que vão estar sendo guardados, livrados por Deus. E nem todos aqueles que saem da cidade vão estar protegidos, né? Se você puder sair da cidade, é algo bom. Se eu pudesse, eu saía. Obviamente que eu estou deixando para o último caso mesmo, entendeu? O último caso mesmo, né? Porque realmente eu não tenho assim uma condição, né? Você requer uma condição, todo um planejamento e tal, né? Todo, até mesmo um treinamento, né? Um conhecimento, né? Para você poder sair da cidade e se manter em um local mais, realmente um local mais rural, deserto, algo do tipo assim, né? Agora a questão familiar, né? Mas em último caso, né? Quando for ordenado, né? Que a marca seja posta, né? Conforme diz a palavra, na mão direita, né? Ou tem gente que vai falar que a tradução, né, não é para mão, que naquela época não existia meio que palavra mão, era braço, tá? Mas na mão, o braço direito, né? Ou na testa, né? A gente sabe que a gente não deve aceitar de forma alguma, né? Eu não aceitei, nem mesmo a picadinha no braço, seja onde for. Já faz anos que eu não tomo vacina, né? E lutei muito para não tomar, cheguei a discutir aqui em casa, né? Já alertei muito as pessoas assim nas redes sociais, né? Mas a gente sabe que infelizmente é uma situação que muitos não dão ouvido, mas a nossa função é alertar, porque sempre vai ter alguém que vai dar ouvido, né? Ou se não der ouvido agora, lá na frente ela vai conseguir ter uma estrutura para ter um escape, né? Ela pode ter cedido agora no começo, mas quando, quem sabe, chegando perto do momento final, a pessoa desperte, né? Obviamente que não vai ter como a pessoa despertar se ela aceitar a marca, né? Eu sei que já tem pessoas no YouTube afirmando que essas vacinas já são a marca, né? O que eu discordo completamente, né? Mas nem por causa disso eu vou estimular, né, a gente aceitar, né, de forma alguma, né? Pelo contrário, eu aborreço, né? Eu abomino essa obrigatoriedade que eles estão fazendo, né? Mas assim, a gente tem esperança, né? A esperança é a morte. Jesus falou que aquele que crê nele ainda que morra, viverá. Então, se for necessário isso, a nossa esperança
é realmente passar da morte para a vida, né? E ser fiel até o fim, né? A gente não pode desistir. A gente está vivo, vamos lutar, entendeu? Não vamos desistir, não vamos se entregar. Nem, infelizmente, quantas pessoas cometeram suicídio, né? Por sei lá quantos motivos, né? Pessoas que desistiram, pessoas que, infelizmente, elas né? A palavra de Deus é bem clara, né? Essa questão do suicídio não tem perdão. Eu cheguei a passar por uma tentação, um pensamento suicida e tal, né? Foi um momento muito difícil, né? Eu não lembro se eu cheguei a contar exatamente isso aqui no canal, mas tem uns 2 vídeos que eu falo sobre uma depressão que eu tive em 2017, né? E assim, a gente está no Brasil, né? Já tem grupos aí, muitas pessoas já planejando realmente sair, pessoas que já saíram, né? É uma situação delicada, né? Porque existem pessoas infiltradas em grupos, né? Então, de forma alguma você não deve, né, colocar o seu endereço e tal, né? Tem que ter muito cuidado com quem você fala, né? Mas é muito bom, né? É bom a gente aproveitar, né, o YouTube, o Telegram, né, pra gente se informar, mas a gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode se prender apenas a ver notícia ruim, apenas a ver, sabe, tá acontecendo isso no mundo, ou então só assunto de teoria, né? Que a gente sabe que muitas teorias não são teoria, mas são fatos, são verdades, né? E a gente sabe que tem teorias que são realmente teorias e até heresias, né, de perdição, né? Heresias para deixar a pessoa ali com a fé abalada, né, para prejudicar ali, né, a caminhada da pessoa, né? Vou citar aqui um assunto, por exemplo, um assunto que é muito falado, né, a Terra plana, né? Só que nem todo mundo que fala sobre esse assunto tem um compromisso, né, com a palavra de Deus. Existem pessoas que falam sobre esse assunto e tem ensinamentos errados em seus canais. Obviamente, né, se você souber filtrar, né, eu acredito que dependendo como for, é válido você ver algum vídeo ali, algum assunto, mas é uma coisa assim que não só esse tema da Terra plana, mas como outros temas, outros assuntos, né, sempre vai ter uma divergência, né, mas a gente tem que focar na nossa salvação, né? Focar na nossa salvação. E para isso é o que? Você numa igreja? Não, apesar que faz parte, né, da comunhão, né, de você estar reunido, né, seja na casa, né, ou seja na rua, não sei, algum local, né, e o local mais propício para isso é o que a gente conhece como, né, os templos, né, as igrejas, né. Só que é uma situação delicada, né, porque tem que ter uma estrutura para estar ali na igreja, né. Porque a gente que sabe sobre esses assuntos, né, a gente sabe que existe muitas, por mais que a igreja seja humilde ou o pastor seja honesto, né, num hobby, né, mas eles aprenderam muitas coisas erradas com o sistema, né, o pré-tribulacionismo, né, a terra esférica, né, o que mais, né, e até mesmo essa questão da vacinação, onde vão apoiar a vacinação, né, e assim, né, se vocês puderem se reunir, né, você tem algum irmão, né, vocês conseguirem se reunir em casa, vocês conseguirem orar, ler a palavra, louvar, né, vocês estão reunidos ali em nome de Jesus, né. Agora, se vocês só se reúnem apenas em chat de grupo de Telegram, em comentários de YouTube, só para falar do sistema, vocês não estão vivendo o evangelho, né, vocês não estão vivendo. Vocês podem citar a Bíblia ali, pode citar um versículo, mas isso não é viver o evangelho. Vocês têm que estar em comunhão uns com os outros, vocês têm que louvar, né? Louvar é uma ordem, né? É uma ordem, né? Louvar, orar, ler a palavra, né? A ordem não é só, na verdade não existe uma ordem, né? Mas para isso, né? Mas a ordem não é para você ficar vendo vídeo do sistema, vídeo sobre conspiração, né? Ficar em canal de Telegram só falando sobre vacina, essa não é a ordem. Isso é uma questão lógica, né? Que a gente tem que pesquisar, uma questão de estar informado, né? Mas isso aí não vai salvar a gente, né? Ainda mais se a gente tivesse uma vida santificada, né? Uma vida de busca, de oração, de louvor, de leitura da palavra, né? Muitas pessoas acabam ficando desesperadas, com medo, aterrorizadas, né? Então eu tô falando isso aqui para vocês. Não sei se vai ter gente que vai sair do canal, né? Talvez não. É um canal pequeno, então poucas pessoas assistem, né? Mas é importante eu trazer essa mensagem,
E a gente precisa focar, né? Eu mesmo eu tô focando, né, em mudar hábitos meus, né, em passar a louvar mais, passar a orar mais, passar a buscar mais. E eu frequento um templo, né, uma igreja, né? É uma igreja assim que eu posso dizer, né, que existe honestidade, que inclusive eles ajudam lá pessoas que não têm condição, né, a pagar aluguel, a fazer obra, né? Que eles pregam assim, pregam ensinamentos errados, né, o pré-tribulacionismo, né? Aprenderam errado, né? Vai ter uns que defendem a vacina, outros, né, aparentemente não, ou aparentemente não há uma discussão disso lá na igreja sobre isso, né? Mas como a gente sabe, a maioria deve ter tomado, né? Muitos lá tomaram as vacinas, né? E em relação a essa questão de terra plana, terra esférica, o pastor ele nem sabia desse assunto. Quando eu fui membrar na igreja, né, no templo ali, né, na congregação, eu perguntei a ele como funcionava a visão da igreja. Eu cheguei a citar a terra plana para ele. Ele falou que nunca ouviu falar, fiquei surpreso, né? Mas talvez depois ele deu uma pesquisada, né? Então existem muitas pessoas que elas são honestas, elas querem o bem, sabe? Elas ajudam, elas têm ali uma vida ali que a gente deveria ter, né? Que é uma vida de oração, uma vida de busca, né? de louvor. Apesar que eu toco meu instrumento na igreja, mas tocar é diferente. Nem sempre que você está tocando, você está louvando, às vezes você está concentrado ali, né? Para fazer o acorde ali bonito ali, entendeu? Os arranjos ali, né? E nem sempre você está concentrado ali em louvar. Mas de certa forma você está, né? Você está cultuando a Deus, está oferecendo esse dom, esse talento musical para a obra de Deus, né? Mas existem muitos irmãos lá que eles são, sabe, exemplos de oração, de busca, de leitura, né? De humildade, sabe, tem irmão lá que, cara, tem um dom da alegria, né? É um irmão que, tipo, você vê que é uma alegria que, cara, é uma alegria, sabe? É uma alegria que é um dom, uma coisa que vem de Deus, né? Tem irmão lá que, sei lá, você vê que é mais, sei lá, normal, mais fechado, mais sério, mas o irmão prega, né? Traz ali uma palavra ali que, sabe, você é edificado ali com aquela palavra e tal, né? Então cada um tem sua personalidade, né? Cada um tem sua particularidade, né? Assim como no YouTube tem, né? Então, assim, a gente tem que respeitar cada um, né? Só que tem coisa que a gente não pode tolerar, né? Coisa que é, por exemplo, o pré-tribulacionismo, né? É algo que é uma situação que chega a me aborrecer, né? Quando pregam lá sobre o pré-tribulacionismo, né? Então eu já cheguei a colocar nos meus status lá, né, pra galera da igreja lá ver, né? Eu penso em marcar um gabinete com um pastor, né? Eu sei que o pastor principal é Jesus, né? Jesus é o sumo sacerdote, mas ele constituiu também apóstolos, profetas, né? Pessoas para ensinar a lei, para ensinar a palavra, né? E sede meus imitadores, né? Então Jesus lhe pastoreou, e Jesus falou para Pedro, pastoreia minhas ovelhas, né? Então o termo pastor não é errado, é porque muita gente acaba ensinando errado por causa de mais exemplos, né, de pastores que vacilaram muito, né? Ou lobos, né? Acabou que essa palavra pastor, né, virou uma palavra assim muito rejeitada, né? Mas a gente tem que focar no evangelho, né? Então eu acredito que muitos de nós, a gente tem amor próximo, a gente sabe, mas a gente não pode ficar só nisso. Não adianta só Telegram, não adianta só YouTube, né? E também não adianta você ir para um Universal, não adianta você ir para uma igreja, né, que está claramente roubando ali, né, enganando, né? E assim, é uma situação que eu não posso falar por vocês, né? Mas pode ser que tenha muitas igrejas aí, né, templos aí perto de vocês que sejam templos assim que haja uma honestidade, que não haja roubalheira e tal, mas eu não posso afirmar, entendeu? Né? Então por isso que o que eu recomendo é o que a palavra diz, né? É se reunir. E eu deixei aqui bem claro, né? Você pode se reunir em casa, pode se reunir na rua, mas você tem que se reunir, tem que estar junto ali, 2 ou mais, né? Crie um grupo, né? Assim, o nome vai ser igreja, você precisa... Não, você não precisa botar nome, obviamente é uma igreja, mesmo que você coloque o nome, é uma igreja.
Onde tiver dois ou mais, aí estou eu presente no meio deles, né? E Deus ele é onipresente, né? Deus ele é onipresente, né? A gente que recebe Jesus, né? Quando a pessoa é liberta, né? Ela passa por uma libertação, ela recebe Jesus. Ou em alguns casos, até quando tem casos que a pessoa já nasce, né? Já nasce já cheio do Espírito Santo, né? Isso tem lá, qual é o nome dele mesmo? João Batista, né? Nasceu já cheio do Espírito Santo, né? Então, quando a gente tem o Espírito de Deus, né? É Deus em nós, né? Jesus é Deus, né? Porque Deus ele é onipresente, ele manifesta a sua onipresença em Jesus e o Espírito dele, que é o Espírito Santo, né? Que está em nós, né? Então, Deus ele é um, né? Então, a gente precisa, né, estar unido uns com os outros, né, compartilhando a palavra, né, a oração, o louvor, né, e muitas vezes no YouTube, no Telegram, isso não é possível, até mas muitas vezes vocês não fazem, né, porque o que vocês se programam para fazer? Vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre teoria, né, e fica só nisso, né? Fica nesse combustível queimando. E, cara, isso não vai fortalecer vocês. Conhecimento demais, por mais que seja verdade, não vai salvar ninguém, né? Agora, o que vai nos ajudar, o que vai nos salvar, a gente está com a nossa fé firme em Deus, né? Então, esses assuntos, né, de conspiração, né, de teoria, né, realmente dessas coisas do sistema, são assuntos que eu converso assim com pessoas que eu sei que vão entender, né? Com pessoas da igreja já cheguei a conversar, já cheguei, né? Não de uma forma tão direta, né? Mas eu sei que é uma situação delicada, né? Espero que um dia eu possa, que eu tenha coragem de falar isso de uma forma mais aberta, né? Mas assim, eu frequento uma igreja, né? E, cara, eu posso falar que é uma igreja que é uma benção, né? Apesar de várias discordâncias que eu tenho lá, né? Mas eu tô lá, eu tô servindo lá, tô fazendo a obra de Deus, né? E quem sabe um dia, né, Deus me use lá, né? Quem sabe um dia eu tenho uma oportunidade e eu dei uma palavra lá, apesar que eu acho que eu ficaria meio, né? Assim, se Deus mandar eu falo. Agora, se Deus não mandar apenas fulano de tal, né? Vem cá dar uma palavra. Eu não sei se eu iria. Obviamente, eu acho que eu iria. Eu ficaria pressionado aí. Só que, cara, eu ia ler. Eu não sei exatamente o que eu ia ler. Provavelmente, ou eu ia falar sobre essa questão da grande tribulação. Com certeza eu ia falar sobre isso. Ou esse algo relacionado ao firmamento, né? Relacionado à criação, né? E, cara, pode ser que eu acabar de dar a minha mensagem ali, ou a igreja vai, sabe, eles vão acordar, eles vão ter entendimento correto, ou eles vão me desprezar, sabe, vão me excomungar, porque, sabe, a gente sabe que falar sobre esses assuntos nem todo mundo aceita, é loucura, né? Isso é loucura até mesmo para muitos cristãos, né? Porque eles foram acostumados apenas, né, com uma palavra, com o nome mesmo, né, gente? Apenas com leite, né, com leite materno, né, um alimento mais sólido, né? Muitos não estão acostumados, né? Um alimento sólido, como você falar que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Um assunto tão importantíssimo, né? Muita gente não consegue digerir, né? E nem tô falando muito assim em relação à Terra plana, porque não é um assunto assim de extrema importância, é um assunto importante. Ele é importante porque você vê em Gênesis, você vê em Apocalipse, você vê em Salmo, você vê em Jó, você vê em outros livros, né? Você vê que claramente várias passagens, né, relacionadas à Terra, relacionadas ao universo, né? Então é algo extremamente importante, né? Obviamente não é extremamente importante igual, né, a escatologia, né? Por isso que eu não falei de extremamente importante, né? Eu falei que é muito importante, mas é algo importante. Então, assim, a gente precisa movimentar. Tem pessoas que estão em templos, né, em igrejas, elas estão lá e elas não vão para o YouTube, elas não vão no Telegram. Elas precisam que a gente vá até lá, né, e a gente venha estar lá sendo uma luz de Deus, porque eles também são luz,
né? Porque para você ou pra gente que não ora muito, que não busca muito, aliás, assim, eu busco, tá? Mas não que eu busque tanto igual a eles, né? Mas assim, né, é uma inspiração para nós, né? A gente olhar para eles, puxa, eles oram tanto, né? Eles, sei lá, fulano tem tal dom, né? Fulano, sabe? É uma coisa de admirar, né? Porque se a gente tem a luz de Deus, a gente vai se admirar com isso, a gente vai querer também ter aquela característica. Obviamente, né? Para cada um Deus deu um dom, né? Mas assim, eles também têm que ver em nós, né? Puxa, que conhecimento, que sabedoria, né? Isso provém de Deus, né? Eles tiveram, né? Eles foram abençoados por Deus para ter esse entendimento, né? E eles poder também, né? Adquirir esse entendimento que a gente tem, né? Então, assim, é um ajudando o outro, né? Um corpo, né? Precisa de todos os membros, né? Então, o membro não pode estar, né? Sozinho, né? Não pode, né? Então, a gente precisa estar unido em Cristo, né? Somente unido em Jesus e alinhar, entendeu? Vamos alinhar as coisas, né? Ou a gente vai esperar a grande tribulação para estar todo mundo unido, né? Então, gente, a gente precisa, né? Vamos orar, entendeu? Vocês aí que estão vendo esse áudio, né? Ore, né? Mas ore mesmo, sabe? Faça uma oração especial sobre isso, né? Ore outra vez, ore no seu dia a dia, quem sabe andando, né? Pense, reflita nisso, né? E quem sabe, né? Você fazendo isso, você vai ter uma direção de Deus e você, de repente, você vai, né, conseguir, né, se reunir na casa de algum irmão, de alguma irmã, né? E quando eu falo de irmão, irmã, não necessariamente, né, que frequenta a igreja, mas pode ser alguém que, sei lá, você conhece alguém que conhece sobre a palavra e que conhece sobre o negócio de conspiração, e vocês podem ter uma ideia, né? Puxa, vamos se reunir aqui, vamos ler a palavra, vamos louvar e tal, entendeu? E também não tenha medo para se abrir, caso Deus te dê uma direção de você, né, que é teórico da conspiração, de você ter que frequentar uma igreja, né? Você vai entrar na igreja e vai estar lá, né, os irmãos dando glória, vai ter gente que vai estar falando língua, vai estar fazendo algum movimento, né? Que a gente sabe que é uma coisa até que, infelizmente, né, não é que Deus não causa confusão, quem causa confusão é o inimigo, né? Mas o fala-línguas, ele é real, eu já falei, né? E a primeira vez que eu, não sei se foi a primeira vez que eu falei, mas tem uma vez que eu falei, né? E eu falei assim, eu tava em português normal e do nada mudou. Do nada eu senti assim, uma sensação boa assim no coração, uma coisa de Deus, sabe? Eu tava falando e a sensação é que tinha que podia aparecer um dragão ali na minha frente que eu não ia ter medo, né? Então, assim, eu sei que eu falei língua de verdade. Agora, eu sei que tem gente que não fala. Eu sei que tem gente que quer imitar, né? Tem gente que é até usada pelo inimigo, né? Por espíritos enganadores, né? Aí daí que vem muitas falsas profecias, falsas visões, falsos arrebatamentos, né? Falsos sonhos, né? E o próprio coração humano é enganoso, né? A pessoa pode, né? Ela pode ter um sonho, pode ter uma visão, né? Ou a pessoa está muito ali na carne, ela quer tanto, né, mostrar que eu sou ungido, sou cheio de Deus, e a pessoa ela vai naquela de imitar o outro, né, quer começar a imitar para poder se destacar, assim, só Deus sabe, entendeu? Eu não sei da vida de cada um, né? É uma situação assim que eu sei que é real, então eu não vou julgar, não vou dizer que é mentira, mas eu não sei da vida de cada um, então só Deus sabe se fulano realmente está ali, realmente está ali, né, com o dom de Deus, ou se a pessoa está imitando ou não, entendeu? Então também não foque nisso, né? Não é uma competição, entendeu? Você não tem que, eu preciso, né? Infelizmente, né, muitas igrejas existe meio que como se fosse você tem que se adequar ao ambiente, né? Se aqui todo mundo fala língua, né? Aí meio que se você não falar, você acaba se sentindo pressionado, você tem aquela cobrança, né, de falar e tal, né? Até mesmo na igreja onde eu frequento, tem um pregador que pregou domingo de manhã. Ele não é ele é mais tranquilo, ele não faz muito barulho, fica na dele. Ele prega, mas ele não faz assim, ele não fala muito em língua e tal. E ele estava até falando sobre isso, né?
Ele estava, tipo assim, aquela coisa da cobrança que tem tal, mas que Deus falou com ele, né? Que Deus vai usar ele do jeito dele e tal. E a palavra que ele trouxe foi uma palavra muito edificante, né? Ele não precisou fazer aqueles gritos. Que eu lembro, em nenhum momento ele falou línguas, né? E a palavra foi muito boa. Foi uma palavra assim que edificou muito, né? Que eu consegui, sabe? Eu consegui absorver muito mais aquela palavra do que outras palavras que eu já vi de pregadores, né, gritando, já fala em língua, pulando, entendeu? Né? E é normal a gente desconfiar, a gente fica, puxa, será que a pessoa realmente está sendo usada por Deus? É normal, entendeu? Porque a gente sabe que, infelizmente, existe muita mentira, existe muita enganação, né? Só que a gente pode ficar na neurose de achar que tudo é mentira, tudo é enganação. E não pode ficar nessa neurose, entendeu? Então a gente fica quietinho na nossa, entendeu? E a gente também não é obrigado a acreditar em tudo que diz em nome de Deus. Se alguém chegar para você e falar, né, você não vai falar que é mentira, né? Analisa, né? Você não precisa falar amém, não precisa falar glória a Deus. Analisa, vê, ora a Deus, isso é verdade mesmo, veio de ti, né? Que espírito falou isso? Foi o teu espírito que usou? Foi o espírito do homem, né? Ou foi o espírito de algum espírito maligno? Né? A gente tem que aprender a agir dessa forma, né? Agir dessa forma, né? Na palavra você vai ver, né, que o apóstolo falou, né? Agora eu não lembro, acho que eu estou confundindo, mas tem alguma coisa relacionada, tipo assim, em que espírito você faz isso? Não lembro, tem alguma coisa, não lembro exatamente não, né? Mas a gente não pode acreditar que todo espírito provém de Deus, né? Que todo sonho, que toda visão provém de Deus, né? Então a gente pode, né, a gente deve, né? A gente não tem obrigação nenhuma de sair acreditando, né? De sair dando glória, né? A gente tem o nosso senso de crítica, né? A gente tem que julgar e reter o que é bom, né? Então nada julgueis antes do tempo, né? Vamos ver se vai se cumprir. E até mesmo profecia que se cumpre, Deus mesmo falou que Deus ele pode permitir que um falso profeta profetizar o que se cumpra para provar, para testar o povo. Porque se o falso profeta chegar e falar, olha, agora vocês vão servir o meu Deus, e aí? Entendeu? Então até mesmo um falso profeta ele consegue fazer, se Deus permitir, ele consegue profetizar coisas e se cumprir, consegue fazer sinais, prodígios, se possível enganaria até os escolhidos, né? E nem sempre um verdadeiro profeta de Deus, ele vai profetizar. Muitos verdadeiros profetas de Deus, eles só pregam, só falam o que está escrito, né? E ele é um profeta de Deus aí, porque ele está falando a verdade, ele está proferindo palavras verdadeiras, né? Existe muito essa cobrança, né? De você fazer aquela pregação que sabe, né? E, sabe, se você não sabe o que pregar, pega a Bíblia, abre lá as passagens que Jesus falou, apenas repete o que Jesus disse. Apenas repete, né? Isso aí tem pregação melhor que essa, né? Obviamente que Deus ele pode, né, te usar ali, você sabe, ser tomado ali por Deus, ter uma direção e Deus te revelar, né? Mas isso não pode virar um pretexto, né? Sabe, muita gente acabou que viciou, né? Se a pessoa apenas lê um salmo ali, lê uma palavra, né? Muita gente acaba que, puxa, né, que pregação fria, puxa, que pregação, né? Tem gente que vicia, né? É mal acostumado, né? Infelizmente, né, muita gente acaba causando esse tipo de divisão, né? Mas a gente não pode atentar para isso, né? E a gente tem que ter a nossa consciência em Deus, saber o que a gente está fazendo, se está certo ou se está errado. E se as pessoas vão estar aprovando ou não, isso aí não é o principal. Isso aí não é a nossa motivação. Nossa motivação não é a aprovação das pessoas. Nossa motivação é fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa motivação. Então, irmãos, espero que vocês possam ter entendido, amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:12, né? Perseverai na oração, sede paciente na tribulação, né? Alguma coisa assim que diz, não lembro exatamente, né, se a ordem das palavras, né? Mas é Romanos 12:12. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus e graças a Deus, amém.